Existe uma lenda sobre como este mundo foi criado. Há muito tempo, vivia um deus chamado Fabel. Sendo o único, ele se sentia solitário. Então, usando seus poderes, criou este mundo. Mas depois disso, Fabel pensou em dar diferenças às pessoas com aparência semelhante. Então, Fabel criou pessoas e dividiu o mundo delas em 3 grupos: pessoas comuns, abençoadas e amaldiçoadas, destinos que foram predestinados desde o nascimento. Os amaldiçoados serão amaldiçoados para sempre. Os abençoados serão abençoados para sempre. E também entre esses poucos abençoados e amaldiçoados, havia aqueles que Fabel tornou ainda mais especiais. Fábio compartilhou seu poder com eles. O poder do FBL. Dizem que era o poder de todo o mundo, e seu nome é Fable. E esta história é deles. A história começa com uma garota andando por um beco. Ela estava muito insatisfeita com o clima. Estava muito molhado e o chão fazia barulho sob seus pés. Foi por isso que ela não gostava de sair de casa depois da chuva. O beco era muito estreito e não havia pessoas no beco, o que a deixava com medo. Por causa desse clima, ela estava mais assustada desta vez do que antes. Ela odiava andar muito, mas só encontrou esse atalho. Ela tinha um envelope. Era uma mensagem de Lumière, da União dos Abençoados. A carta dizia que haveria uma reunião em 28 de fevereiro, e o organizador gostaria muito que os Fables de todo o país comparecessem. Ela estava claramente investigando algo, mas não tinha vontade de ir a esta reunião. Mas tinha que comparecer. De repente, alguém passou por esse caminho na frente dela. Ela ficou muito surpresa, pois nunca tinha encontrado ninguém aqui antes. E esse homem deixou cair algum tipo de envelope do bolso. Ele não percebeu e dobrou a esquina. A garota o pegou do chão. Ele estava todo sujo e molhado pela chuva. Era um convite como o dela. Ele não poderia entrar na reunião sem ele, mesmo que estivesse sujo, mas ela achou melhor devolvê-lo. À medida que ela contornava a esquina, tudo o que via era o manto do homem. Ela tentou gritar para ele que ele havia deixado algo cair, mas parecia que ele nem a ouviu e continuou andando, mesmo quando ela pediu para ele parar. Ao contornar outra esquina, ela estava certa de que o encontraria lá. Ela havia andado muito por ali e sabia que haveria um beco sem saída. Mas ao chegar lá, ela ficou chocada. O homem não estava lá. Era muito estranho. Ela tinha certeza de que o tinha visto andando naquela direção. E olhando para o chão novamente, ela viu que só havia as pegadas dela. Ela tinha certeza de que o tinha seguido. Ela estava em choque. Não poderia ter imaginado tudo isso. Ela definitivamente encontrou o convite. E então, de repente, esse homem apareceu atrás dela. Ela tentou se virar rapidamente para ele, mas ele foi mais rápido e segurou seu braço. E então o estranho fez a ela uma pergunta bastante estranha. "O que você está fazendo?" Ela começou a dizer que o homem do manto havia deixado cair o convite. Ela apenas o seguiu para entregá-lo a ele. O homem desconhecido arrancou o envelope de sua mão e o escondeu sob seu manto. A garota se virou para ele, mas com grande apreensão, e disse que ele a assustou muito e quase arrancou seu braço. O rapaz também reagiu como a garota, porque a carta estava na lama. Ele estava desconfortável. Ele se virou, e a garota notou que ele deixou pegadas quando caminhava. Tudo parecia muito estranho para ela. Ela definitivamente o viu virar a esquina, mas não deixou rastro. Mesmo assim, ele não poderia ter chegado à esquina e voltado tão rapidamente assim, passando despercebido por ela. Esse homem era um completo mistério em relação a quem ele era e de onde ele vinha. Ela começou a pensar em outras coisas, mas ainda assim, ele quase quebrou seu braço e ainda não havia se desculpado. Ela estava com raiva dele. Então ele disse a ela: "Em primeiro lugar, muito obrigado por pegar a carta." E em segundo lugar, ele se desculpou por sua grosseria. Ela ficou constrangida com o pedido de desculpas. Agora ela não tinha motivo para ficar com raiva dele. Ele também estava muito envergonhado porque havia sido tão rude com ela,
mesmo que ela desejasse apenas coisas boas para ele. Ele começou a virar a cabeça em diferentes direções, tentando descobrir para onde ir. Ele foi em uma direção, depois na outra, mas não entendeu para onde estava indo. Ele estava perdido entre 3 paredes, e a garota o observava com o rosto perplexo. Em seguida, ele se virou para perguntar se ela conhecia o lugar. Ela tentou responder que já esteve aqui algumas vezes. O rapaz pegou sua mão e a puxou para trás com as palavras "siga-me". A garota detestou tanta teimosia e puxou a mão para fora de seu aperto. O rapaz se perguntou se seu plano havia sido revelado. Naquele momento, a garota expressava seu descontentamento. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas nem sequer estava disposta a descobrir seu plano. Então ele disse: "Se é assim que é, então ela também fará parte disso", e a chamou de Mary. Isso a deixou ainda mais irritada. Ela estava sendo arrastada para alguma trama estranha e, para piorar, tinham inventado um nome para ela. O rapaz apenas a ouvia e segurava sua mão novamente, simplesmente ignorando suas reclamações. Ela estava prestes a odiá-lo por isso, pois não percebeu que estava muito escorregadio debaixo dos pés. Escorregando em uma poça, sua mão escorregou de seu braço e ela começou a cair. Mas o homem desconhecido conseguiu se virar novamente e a segurou pelo pulso. Por inércia, ela começou a cair para o outro lado e se encontrou nos braços dele. Eles estavam em uma situação constrangedora e o rapaz disse que se ela fosse descuidada, se machucaria. Ela se afastou dele, com uma expressão de consternação intensa no rosto. Neste momento, ele viu o mesmo envelope que ele tinha, pegou-o e percebeu que agora havia tudo deles. Ela se virou para olhar para ele, mas o cara já tinha um rosto muito estranho. Ele estava aprontando alguma coisa. A garota tentou pegar a carta dele, mas ele era mais alto do que ela, e mesmo pulando, ela não conseguiu. Ele sabia que ela não poderia chegar lá sem aquela carta. Ela estava irritada, pois ele sabia disso. Deveria ter entregado o convite. O cara não estava disposto a ceder apenas por causa do pedido dela, e começou a se esquivar. Mais um pouco, e ela não conseguiria mais se segurar. Queria bater nele com força. Então ele disse que devia ser o destino que os fez se encontrarem aqui e irem para o mesmo lugar. Então ela teria que acompanhá-lo. A garota soube um pouco sobre ele. Seu nome era Hearts, mas, como ele disse, não tinha sobrenome. Ele tinha cerca de 178 centímetros de altura e era um pouco magro. Ele tinha cabelos amarelos e olhos de uma cor azul rara e parecia ter entre 15 e 20 anos. Ele coloca todos os seus pensamentos em ação. Também parecia ser um homem simples, mas era difícil entender o que ele estava pensando. Todas as suas ações são altamente inesperadas, e ele também parecia gostar muito de provocar as pessoas. Então ela concluiu que, no geral, seu caráter era terrível. Eles estavam a caminho de uma reunião em Lumire. É realizada regularmente pelos abençoados. Você pode pensar nisso como uma reunião social regular, mas não desta vez. Agora vai ser uma reunião especial com 1.500 pessoas, e fábulas de todos os países foram convidadas. Se devem comparecer ou não, fica a critério de cada um, então não se sabe quantos estarão lá. O cara perguntou à garota o que ela estava pensando, mas ela não respondeu imediatamente. Então ele a chamou de Mary, o que a fez prestar atenção. A única preocupação dela era se Hearts devolveria o convite assim que chegassem ao local da reunião. Ele não recusou, mas prometeu retornar por sua ajuda, tornando-a sua guia. O cara se virou para ela novamente, mas ela não lhe respondeu nada. Então ele decidiu brincar com ela mais uma vez, e fingindo estar chocado, começou a procurar os convites, como se os tivesse perdido. Kiana estava realmente assustada. Se ele os tivesse perdido, não havia como ela chegar à reunião, e ela tinha vindo até aqui à toa. Ela perguntou se era verdade que ele os tinha perdido, mas foi aí que Hearts os pegou. Ela ficou petrificada com mais um de seus atos de provocação. Ele fez isso porque ela ignorava tudo o que ele dizia, mas ela estava realmente cansada e só queria ir em silêncio. Ele não entendia como ela estava tão cansada,
já que tinham percorrido apenas uma curta distância. Além disso, ele precisava chegar lá o mais rápido possível. Kiana disse que o levaria o mais rápido que pudesse e, ao mesmo tempo, pediu que ele a seguisse de perto e desse um passo atrás. Um pedido desse tipo fez o rapaz franzir a testa intensamente. A garota se perguntou se de repente ele estava tão ofendido com isso, mas tudo o que ouviu em resposta foi que estava tudo bem e que ele não estava ofendido. Em algum lugar na multidão, 2 homens apareceram. Eles estavam caminhando diretamente em direção a Kiana e Hearts. A garota estava caminhando ao lado dele e decidiu perguntar quantas pessoas iriam à reunião com ele. Hearts disse que junto com ele estariam 3 pessoas lá, e a garota percebeu que os convites não eram tão fáceis de conseguir. E um número tão grande não cabia em sua cabeça. Foi então que os 2 homens na multidão se aproximaram deles e, supostamente acidentalmente, colidiram com o cara, mas Hearts não prestou atenção. Ele estava dizendo à garota naquele momento que nem apenas os abençoados foram convidados para a reunião. Havia alguns convites para pessoas comuns também, e ele se imaginava como um simples homem com sorte. A segunda pessoa desconhecida também passou pela garota, mas desta vez ela percebeu que algo havia acontecido, mas não percebeu imediatamente. Ela se virou e olhou para o homem. Hearts, naquele momento, chamou a garota e perguntou o que estava errado. Ela se virou e não disse nada. Então ele disse que, se ela hesitasse, ele pegaria os convites para si. Ela correu em direção a ele em pânico, enquanto os 2 começavam a se esconder na multidão de pessoas. 2 irmãos gêmeos que passaram pelos nossos heróis conseguiram roubar 2 convites. Enquanto isso, em algum lugar no castelo de Lumiere, uma menininha acorrentada estava chorando e tentando chamar seu irmão e sua mãe, mas eles não estavam ali. Ela estava muito assustada, e uma mulher de cabelos loiros se aproximou da masmorra. Perguntaram a essa menina se ela era a última criança. Ela se virou e viu a S.A. Fable. Era uma das 147 amaldiçoadas. Eles tinham algo em mente e tinham certeza de que seria suficiente para a reunião atual. A S.A. perguntou a mulher. Ela era uma das organizadoras. Se os outros Fables estariam presentes na reunião. Eles não verificaram se os outros estavam vivos, mas os resultados dos convites enviados foram 21 para um Fey Blue, e eles viram que 11 deles iriam comparecer à SRA. Fable achou o número estranho. Ela pensou que seriam 10 pessoas, mas mesmo assim queria ver a lista de convidados. Olhando a lista de convidados, ela se perguntou se havia algo especial a ser preparado para a reunião. Mas não havia necessidade disso, porque, como de costume, todos os outros Fables não estavam interessados no que Lumiere estava fazendo. Eles só se importavam com o poder deles. Então, outro homem desconhecido confirmou que esta reunião seria muito interessante. A senhora também tinha certeza disso, pois viu na lista um dos Fables mais incomuns, aquele mesmo Hearts, e assim, depois de algum tempo, a garota e o rapaz chegaram ao hotel, que foi especialmente preparado para os convidados. Kiana estava muito infeliz. Ela teve que ouvi-lo falar durante todas as 4 horas. E além disso, ele nem sequer estava cansado durante esse tempo. Hearts olhou à frente e viu seu amigo Hale, que já estava lá há muito tempo. Ele correu até ele muito feliz. Ele queria ouvi-lo elogiar que ele mal estava atrasado desta vez. Mas Hale tinha outras intenções. Ele agarrou a cabeça do cara e bateu seu rosto contra a parede. Ele continuou insatisfeito. Afinal, Hearts estava atrasado. Ele deveria ter chegado mais cedo. A garota ficou chocada. Ela se perguntou se eles eram realmente amigos, porque não é assim que os amigos costumam agir. Depois de cumprir sua promessa de levá-lo ao hotel, Kiana pediu seu convite de volta. Ele estava feliz por ela tê-lo ajudado a chegar aqui com vida, mas ele já estava sangrando na cabeça. Então não foi tão difícil. Descobriu-se que ela mesma não se importava, já que ela também tinha que ir para cá. Ele estava muito agradecido a ela, porque se eles tivessem se atrasado apenas mais 1 minuto, ele teria acabado. De repente,
Hyle se levantou e foi até a garota, questionando quem ela era e por que os dois tinham vindo aqui juntos. Embora ela não tivesse um desejo particular de se envolver, ela não pôde deixar de responder e disse a ele que estava apenas passando. Ele percebeu imediatamente que ela estava mentindo e a segurou pela cabeça, aproximando-se de seu rosto, e disse que mentirosos o irritavam muito. Então, ela imediatamente parou de mentir e disse que também precisava estar ali. Mas as perguntas dele não pararam por aí. Agora ele queria saber como ela conheceu seu amigo. Ela não queria mais esconder nada e contou como tudo aconteceu. Mas isso não mudou o humor de Hale. Ele ficou ainda mais irritado com seu amigo por fazer uma coisa dessas, por pegar o convite com o pretexto de trazê-lo aqui. Ele o acertou na cabeça novamente para ensinar-lhe uma lição por esse comportamento. Ele fez uma careta de dor e pediu que ela não fizesse isso novamente, porque estaria dolorido no dia seguinte. Mas Hartz não estava planejando pegar o convite para si mesmo. Ele queria entregá-lo sem as instruções de seu amigo. O cara começou a procurá-los em seu lugar, mas não conseguiu encontrá-los por muito tempo. A garota e Hale começaram a olhar para ele com rostos de pedra, pensando que era outra brincadeira, mas na verdade os convites não estavam em seu bolso. Hartz estava arrasado. Essa notícia chocou muito Kiana. Ela esperava com toda a sua alma que fosse uma brincadeira. Ela começou a gritar com raiva. Esperava que ele estivesse brincando agora, mas infelizmente era verdade. Hale interrompeu sua indignação e perguntou por que diabos a garota tinha vindo aqui, um dia antes da reunião agendada. Ela já estava em lágrimas, mas respondeu. Uma das razões era a localização. O hotel era muito perto. E, em segundo lugar, as meninas precisam de muito tempo para fazer as malas. E sem vir hoje, ela definitivamente não conseguiria chegar amanhã. Hartz e Hale olharam para ela sem entender completamente, mas tiveram que concordar com a opinião dela. O cara pegou seu amigo novamente e insinuou que era culpa dele que os convites se perderam. Então, ele seria responsável pela negligência. Ele continuou a especular. Eles tinham mais convites do próprio Hale e de outro amigo dele, e eles estavam permitindo que cada um levasse um convidado para o hotel. Mas os quartos eram para pessoas, e assim ele concluiu que Kiana dividiria um quarto com Hartz por uma noite, e ele mesmo ficaria com outro conhecido no quarto 603, sugerindo que ela se acomodasse lá. Kiana começou a expressar seu desagrado. Ela não queria dividir o quarto com esse homem. Mas ela não tinha escolha. Ela já estava indo passar a noite em um hotel. Então não tinha para onde mais ir. Seu rosto não estava calmo. Ela estava ficando cada vez mais desconfortável a cada palavra. Mas Hale não fez essa escolha apenas. Ele explicou que ela não conhecia outro companheiro e ficaria melhor e mais à vontade com a pessoa com quem passou o dia. Mas ela não se importava. Então o cara tomou a decisão de que ele ficaria com Hartz e ela dividiria um quarto com alguém que não conhecia. Agora que essa questão estava resolvida, ela queria resolver outra. Como eles chegariam à reunião sem convites? Ele esfregou o rosto na virilha do amigo novamente e disse que tinha uma ideia para essa situação. Ele não a ouviu afinal e a colocou com Hartz. Eles ficariam no quarto 507 e colocou Hale com um amigo no quarto 603. Sugeriu que ela se acomodasse lá. Agora, os três entraram no quarto e a chamaram, mas disseram que não até às 7 horas, quando terminariam de conversar. Eles entraram no quarto e ela ainda não entendia como isso tinha acontecido. Ela exalou muito ansiosamente e Hartz reagiu. Ele a aconselhou a não suspirar tanto, porque isso a mataria. E então ele fez uma pergunta. Perguntou quantos anos ela tinha. A garota tinha 17 anos desde o nascimento. O cara respondeu que tinha mais ou menos a mesma idade, mas não sabia sua idade real. Ela não esperava essa resposta de jeito nenhum. Não entendia como alguém não podia saber quantos anos tinha. Mas ele não achava isso importante e não prestava atenção em tais coisas. Então ele pediu para se comunicar com ele apropriadamente, não como os mais velhos, porque eles tinham a mesma idade. Depois,
Ele a olhou e disse que era hora de ir encontrar Hale no andar de cima. Assim que o cara saiu, ela se jogou na cama. Depois de um dia tão longo, ela estava muito cansada. Ela continuou deitada lá, ouvindo o tic-tac do relógio. Ela pensou consigo mesma. Se ela não tivesse pego aquele envelope naquele momento, tudo teria sido diferente. Naquela mesma noite, os dois caras que roubaram os convites voltaram para seu mestre. A primeira coisa que ele fez foi perguntar se eles cumpriram a tarefa. Em resposta à pergunta, eles tiraram 2 convites para que ele não fizesse muitas perguntas. Essas pessoas eram ladrões muito bons e nunca voltaram com um fracasso. Eles imediatamente começaram a discutir que foi muito fácil, e o cara de cabelos amarelos era apenas um completo idiota. Eles estenderam essas cartas para ele, mas ele respondeu que não precisava delas. Então, a garota de cabelos cor-de-rosa perguntou por que ele estava fazendo tudo isso, já que ele era o organizador. Os dois também ficaram perplexos, porque o mesmo cara poderia simplesmente conferir a lista. Esse cara respondeu que era tudo para criar um pouco de aleatoriedade. Ao mesmo tempo, no hotel, Kiana fez um pequeno descanso e olhou para o relógio. Agora eram 6 horas. Disseram-lhe para vir às 7. Então ela decidiu se trocar. Ainda havia muito tempo. Então ela decidiu que não havia necessidade de se apressar. De repente, Hearts irrompeu em seu quarto. Dava para ver pelo rosto dele que ele estava muito assustado, mas Kiana também ficou assustada com essa visita abrupta. Ela estava descontente, pois quem abre portas assim com tanto barulho? Ela queria uma resposta, mas o cara simplesmente se aproximou dela. De repente, outro homem irrompeu no mesmo quarto, que estava completamente silencioso. Aparentemente, ele estava procurando pelo cara que acabara de entrar aqui. Ele parecia bem irritado, mas ao entrar no quarto, não viu ninguém e foi procurar mais adiante. Ele fechou a porta, atrás da qual Hearts e Kiana estavam. Ele cobriu a boca dela com a mão para que ela não dissesse nada. O cara achou que ele era muito perigoso e o chamou de morte com uma foice. Ele achava que ele realmente queria acabar com ele. Então a garota perguntou quem era e o que Hearts tinha feito para deixá-lo tão zangado. Era aquele terceiro amigo deles, Caviar. E Hearts imediatamente fugiu assim que o viu. Então ele não sabe por que ele estava indo matá-lo, mas de repente a porta se abriu novamente com um grande estrondo. O homem entrou no quarto e disse não Caviar, mas Cavia. O cara não teve escolha a não ser correr mais longe. Mas havia apenas uma saída do quarto. Então ele correu para a janela aberta. Cavia estava muito zangado e imediatamente correu atrás dele e pulou pela janela. Kiana ficou na sala. Ela pensou temerosamente no quarto 507. Isso só significava uma coisa. Agora eles estavam no 5 degrees andar. Ela correu até a janela também, mas ela não ia pular. Ela queria ver se eles estavam vivos. Mas ali ela viu um Cavia correndo calmamente, que estava perseguindo Hearts apressadamente. O fato de eles ainda estarem intactos e não terem se machucado na queda a deixou feliz. Mas o que eles tinham feito levantou uma grande questão. Que tipo de pessoas eles eram, afinal? E enquanto ela pensava, começou a ouvir passos atrás dela. Hale entrou na sala, mas ele estava vestido de forma muito interessante. Óculos de cinema e um grande saco de pipoca. Kiana ficou ainda mais chocada com de onde ele tinha vindo, e tão rapidamente. Ao mesmo tempo, o cara respondeu que estava apenas observando o que estava acontecendo. A garota perguntou a ele em pânico o que tinha acabado de acontecer, como eles tinham caído do 5º andar e permanecido ilesos. Ele olhou para ela com um grande sentimento de não compreensão, como se apenas isso houvesse algo fora do comum. Mas depois, ele percebeu que na sua frente estava uma garota comum, que não sabia nada sobre o mundo deles. Ele tentou sair da situação, dizendo que eles eram apenas muito jovens e fortes. Ficariam bem, e era apenas o 5º andar. Hale decidiu se despedir dela e saiu. Ele queria ver como tudo acabava, mas assim que ele saiu, a garota perguntou se poderia realmente ir até eles às 7 horas. Mesmo apesar do consentimento dele,
Ela estava muito inquieta com sua amizade. Estava quase às Nineteen H e Kiana estava indo para o quarto deles. A única coisa que ela tinha percebido durante o dia era que essas pessoas eram loucas. Hearts pulou tão naturalmente do quinto andar sem pensar nas consequências, e o perseguidor dele fez o mesmo. E nenhum dos dois teve um arranhão. Ele levou a cabeça dele contra a parede por ter se atrasado. Ele reagiu como se fosse algo natural, e se ela passasse mais tempo com eles, parecia que perderia o bom senso. E as palavras de Halo, de que eles eram apenas muito fortes, a deixaram muito em dúvida. Eles eram algo mais do que pessoas comuns. Ela realmente esperava que eles não fossem perigosos. Ela se aproximou do quarto deles, mas não ousou bater imediatamente. Podia ouvi-los conversando sobre algo atrás da porta. Encostando o ouvido na porta, ela começou a ouvir secretamente a conversa deles. Mas estava tudo muito difícil de ouvir. Ela até ficou um pouco desconfortável pelo fato de ter se tornado uma ouvinte. Era completamente inculto, mas ela estava muito curiosa sobre o que essas pessoas loucas ainda estavam conversando. Kiana estava tão concentrada que nem ouviu Hart se aproximar por trás dela. Ele a pegou. Os caras que estavam no quarto ouviram as conversas do lado de fora e pararam de discutir seus negócios. Hart olhou e percebeu o que seu amigo estava fazendo ali e analisou tudo e fez a conclusão certa. Ele a pegou pelos ombros e a empurrou para dentro do quarto. Imediatamente, ele se virou para Hale e o chamou de oficial. Ele relatou que havia capturado uma espiã suspeita. Hale e Kavia ficaram chocados. Não entenderam os padrões de discurso de forma alguma, mas Hartz explicou que a pegou ouvindo secretamente. Então Hale começou a brincar com ele e ordenou a prisão da garota, e agradeceu por um bom trabalho. Mas Kavia ficou completamente sem entender a situação. Fechando a porta atrás dela, Hartz disse que ela não tinha o direito de ficar em silêncio e contratar um advogado. Eles a colocaram sob uma lâmpada para um interrogatório improvisado. Eles queriam entender por que ela estava fazendo isso. A garota começou a dizer que não conseguia ouvir o tópico da conversa, apenas sussurros e murmúrios, mas isso só os deixou mais suspeitos. Kavia se juntou à conversa, sugerindo que ela definitivamente deve ter tido uma razão para essa decisão. Eles não se conheciam naquele momento, embora ela o tivesse visto perseguindo Hartz. Então Hale o apresentou. Ele era o terceiro amigo. Seu nome completo era Darren Kavia, e ele estava muito arrependido por ter se comportado mal antes. Ela olhou para ele e desta vez ele parecia normal, não tão intimidador. Mas Hartz começou a zombar dele ao torcer seu nome, e então suas suposições sobre sua bondade desapareceram imediatamente. Ele voltou a ser assustador e perigoso. Hale explicou que, nesta situação atual, eles não têm confiança nela e ela deve contar tudo o que está escondendo. Ela tentou se desvencilhar da situação e começou a dizer que não estava escondendo nada, mas eles não eram completos tolos. Perceberam que ela sabia bastante sobre a reunião. Pode parecer que Lumière é um símbolo do poder dos abençoados e um lugar para negociações políticas. No entanto, na realidade, é um lugar para mostrar seu poder e fazer conhecidos úteis. E a maioria das pessoas vai lá com esse mesmo propósito. Mas dava para perceber que ela estava interessada em outras coisas. Para pessoas comuns, é um lugar difícil de ir mesmo uma vez na vida. E ela parecia particularmente interessada, mesmo que suponhamos que ela só estava indo lá por diversão. Tendo perdido o convite, ela poderia simplesmente ir em outra ocasião. Mas no caso dela, era óbvio que ela tinha uma razão específica para estar lá naquele momento. Os três estavam curiosos sobre esse objetivo e por que ela o escondia com tanto cuidado. Halo era um homem de honra e não pretendia fazê-la dizer. Ele não queria diminuir seus direitos. Então, ele esperava que ela contasse por si mesma. Ela não se incomodou em esconder seu objetivo. Ela só queria chegar lá para encontrar alguém. O garoto estava interessado nessa resposta. Agora ele queria saber o nome dele, mas ela não sabia se o homem ainda estava vivo.
Talvez ela estivesse apenas desperdiçando sua energia. Ela acrescentou no final. O que Hartfabel está procurando. O que o loiro ouviu o atingiu forte. Ela estava procurando por ele, mas não tinha percebido. Kavia perguntou a Kiana se ela conhecia a maior cidade portuária do continente, Fabio. Mariana, uma cidade destruída pela guerra, uma guerra chamada Crisis, uma batalha entre os abençoados e os condenados que aconteceu há 5 anos. Ele queria dizer que um dos homens mortos na guerra era Kirn Feileb, e ver se ela sabia algo sobre ele. A garota revelou que tudo o que sabia era que Kirn era abençoado e Hart era amaldiçoado. A partir daí, Halo tinha mais perguntas sobre por que eles eram opostos, pois não havia conexão. Mas mais detalhes ela não podia dar. O garoto agradeceu por tal revelação que lhes fora dada e com grande dificuldade. Ele suspirou pesadamente. Ele concluiu que ela tinha vindo aqui simplesmente porque todos os Fables seriam convidados. Como estava, ela estava destinada a encontrá-lo lá e fazer-lhe uma pergunta muito importante. Os garotos decidiram que, por tanta coragem, eles também deveriam contar tudo. Ela foi questionada sobre o que sabia sobre o evento, mas ela só sabia ao nível de boato, que os abençoados frequentemente organizavam tais reuniões. Isso era absolutamente verdade. Mas essas reuniões eram apenas uma cobertura para suas principais atividades. Lumières tinha um mercado de escravos onde se podia comprar e vender os condenados. A garota ficou chocada com o que ouviu, porque tais rumores geralmente não chegam às pessoas comuns. E além disso, era impossível chegar às portas do subsolo. É tão secreto que naturalmente as pessoas comuns não sabem de nada. Hartz entrou na conversa. E esses 3 tinham uma missão especial. Eles foram pedidos para encontrar essa criança da foto. Ninguém estava protegendo os direitos dos condenados. Eles já tiveram tempo de fazer sua investigação e souberam que a criança seria leiloada em uma reunião em Lumière. E isso significava apenas uma coisa: que a criança estava bem ali. As pessoas mais importantes e influentes do continente, os Fables, foram convidadas para esta reunião. Os organizadores tiveram muito trabalho. Para encontrar escravos de alta qualidade, é provável que crianças e adultos tenham sido capturados da mesma maneira. Eles queriam entrar pessoalmente e comprar essa criança. Seu objetivo era fingir ser um comprador, mas na verdade salvar a menina. Mas eles insinuaram que as coisas poderiam não correr conforme o planejado por causa de uma pessoa. Quem perguntou a eles de quem estavam falando. E os 3 gritaram que agora estavam falando dele. Kiana decidiu perguntar aos rapazes se eles estavam prontos para uma empreitada tão perigosa. Afinal, eram apenas 3 deles. De repente, as coisas dão errado, e lá eles seriam desmascarados por terem vindo salvar a garota. Era uma missão muito perigosa, e era por isso que eles estavam indo. Os 3 rapazes não eram comuns. De certa forma, também podiam ser chamados de elite. Kiana entendeu o risco disso. E não conseguia entender como esses rapazes podiam simplesmente brincar sobre isso agora. Porque se as coisas não saíssem como planejado, eles poderiam ser mortos. Ela achava que eles eram loucos, que estavam planejando algo inimaginável, quem eles realmente eram. E ele a corrigiu, dizendo que eles eram as mesmas pessoas que ela pensava que eram, pessoas extraordinárias. Ele lhe ofereceu um acordo em comum, mas mutuamente benéfico. Se ela concordasse em compartilhar o risco com eles, então, em troca de sua cooperação, eles dariam a ela a pista que ela realmente precisa. Ela começou a pensar sobre o que deveria fazer, e mesmo que concordasse, como poderia ajudá-los. Ela não estava certa, e ainda não conseguia confiar completamente nessas pessoas. Nem sabia se conseguiria descobrir a verdade sobre Hartafabel, mas não teve escolha senão confiar no destino. Pensando um pouco mais, ela tomou uma decisão. Concordou com a proposta deles. Eles fizeram uma aposta, e Ryle decidiu informá-la sobre os detalhes do plano e começar contando como eles chegariam lá. Ela foi enviada para a cama, mas eles mesmos ficaram para discutir seu plano,
Eles precisavam terminar de falar, e ela foi instruída a ir para a cama, pois essa conversa poderia ser muito longa. Ela ouvira demais pela primeira vez, e agora não conseguia dormir, sabendo que havia um mercado de escravos em Lumiere. Por que essas pessoas se esforçam tanto pelos malditos e arriscam suas vidas? Mas, aconteça o que acontecer, amanhã será um novo dia, e então tudo ficará mais claro. Hearts, enquanto isso, tinha deixado seus amigos e estava sentado em algum lugar. Pensou que não lembraria mais de nada, mas toda vez que via Keanu, as lembranças daqueles dias pareciam esquecidas. Ele tinha certeza de que eram lembranças calorosas e felizes. Definitivamente eram boas lembranças, mas ainda tinha um peso na alma. No dia seguinte, eram 8:40 no relógio do hall central do hotel. Hearts e Hale esperavam pelos atrasados, e pelo jeito, Kiana não tinha pressa alguma. Eles já a esperavam há 1 hora. De repente, lá estava ela, com um vestido lindo e bonito. Hearts olhou para ela e ela achou que não estava bonita, mas ele respondeu que parecia bem, o que a deixou um pouco irritada. Então eles só precisavam esperar pelo último, Kavia, que também foi chamado de idiota e atrasado por Hearts. Ele imediatamente pediu desculpas pela demora, mas tinha um motivo para isso, e era Hearts. Ele imediatamente foi até ele e colou um bigode falso. Era para esconder sua identidade, porque se fosse suspeito na entrada, haveria muita confusão desnecessária. Só Hale era o mais sensato e pediu aos jovens que se acalmassem porque já era hora de sair. Uma garota de Prague Linet entrou na reunião acompanhada pelo namorado. Suas convites foram confirmados e eles saíram para se divertir. Kiana e Hale foram os próximos. Também precisavam mostrar seus convites. Então Hale improvisou e apresentou sua companheira como uma garota e colocou a mão no ombro dela. O fiscal não suspeitou de nada. Ela só tinha uma pergunta. Quem mais estava com eles? O rapaz atrás deles. Ele foi apresentado como um guarda-costas, o que deixou a garota com dúvidas, pois ele parecia muito estranho. Hale começou a improvisar mais, fingindo que estava muito preocupado com sua namorada e que era por isso que ele estava obrigado a colocar um guarda-costas para protegê-la. A garota olhou para eles com grande desconfiança e exigiu ver os convites. Ele começou a tirá-los, mostrando propositalmente o selo em seu pescoço. O selo dos amaldiçoados. Isso foi o suficiente para confirmar suas identidades e deixá-los passar sem problemas. O fato de que o amaldiçoado havia chegado ao evento foi ouvido por todos que já estavam lá. Eles começaram a sussurrar e discutir sobre ele. Eles se perguntavam se esse era o homem da reversão ou apenas um impostor. O fato é que exatamente 1 mês atrás, os amaldiçoados receberam a aprovação do Parlamento dos Abençoados e formaram a primeira união oficial dos amaldiçoados, a maior em termos de números e cobertura geográfica, chamada de Reverso. Os nomes dos fables que formaram esta união foram divulgados. E o nome do homem que agora ocupa o cargo de líder sou eu, Hale Fable. Agora era hora de agir conforme o plano, e Hale disse ao homem de cabelos azuis para ir em frente, o que o deixou um pouco irritado. E se ele ouvisse aquilo dirigido a ele novamente, ele arrancaria sua língua. Kiana ficou chocada ao ouvir um segredo tão sério sobre Hale, mas ele acreditava que nada teria mudado se ela tivesse ouvido sobre isso mais cedo. Agora, Darren deveria ir para o local que discutiram ontem. Ele teria que trabalhar mais do que os outros, se necessário, mas estava melhor orientado do que Hearts, e Hale participaria da reunião geral como planejado. Mas antes que todos começassem, foram surpreendidos por um convidado inesperado. Amaldiçoado da reversão, June Wei. Ele imediatamente suspeitou de algo, pois Hale não gostava de estar em lugares como este. Mas desta vez ele estava aqui. Ele também notou seus amigos e desmascarou Hearts. Mas sua atenção foi atraída por uma garota que ele não conhecia antes. Ele conheceu Kiana e queria falar com ela pessoalmente, mas naquele momento, Hearts percebeu que precisava tirá-la dali. Pegou seu braço e a guiou, dizendo que ela tinha assuntos com um guarda-costas.
June estava muito curioso e queria saber o que eles estavam fazendo ali. Mas Hyle estava decidido e pediu que ele cuidasse de seus próprios negócios. E esse homem era muito misterioso e reservado, exatamente o tipo de pessoa que Hale mais odiava. Seguindo o corredor que levava ao leilão, Hearts pediu à garota que não se aproximasse de June Way. Ela achava que era muito cedo para ir até lá, já que a festa ainda não havia começado. Mas era diferente. O leilão começou antes mesmo da festa. Essas pessoas primeiro compravam escravos e depois iam lá se divertir. Afinal, o objetivo do encontro ainda era conhecer pessoas importantes, e isso poderia ser feito na segunda metade do evento. A entrada estava muito perto do salão principal, e eles desceram para o calabouço. Eles desceram as escadas cada vez mais fundo, que Anna não conseguia acreditar que a entrada estava tão perto. Hearts explicou que havia vários lugares assim por aqui, mas era a única porta que levava lá. Ele estava tão envolvido na conversa, o que ele não percebeu ao virar a esquina foi que havia um homem na sua frente. Eles bateram cabeça um no outro. Junto com esse homem estava uma mulher gorda e desagradável. Ela havia comprado o escravo e estava insatisfeita porque, após um golpe tão leve, ele havia caído. Ela esperava que ele fosse mais forte. Ela lamentou muito ter feito uma escolha tão impulsiva. Depois que ela voltou sua atenção para Keanu e Hearts, ela percebeu que era a primeira vez deles aqui. Mas afinal de contas, eles chegaram na hora. Desta vez a qualidade dos escravos era a mais alta porque era um encontro de aniversário, ela disse. Embora ela geralmente não comprasse amaldiçoados, ela os achava repugnantes. Depois de dizer isso, o rapaz teve flashbacks do passado. Como ele era zombado por causa de quem ele nasceu para ser. As pessoas o evitavam, com medo de que a maldição se espalhasse para elas. Ele era considerado um monstro sujo que poderia fazer mal. A cor de seus olhos os afastando muito. Ele congelou por um momento, então Kiana começou a gritar seu nome para trazê-lo de volta à consciência. Ele a olhou e se perguntou o que aconteceria se ela descobrisse a verdade. Ela também o olharia. Ainda no salão principal, Jean estava atormentando com perguntas. E uma delas era se Hale sabia que essa garota era uma abençoada. Ele não sabia por que a havia trazido aqui, mas fez questão de lembrar ao líder que eles eram inimigos para eles. E não importa quanto tempo passe, isso nunca vai mudar. Eles estavam prestes a seguir em direções diferentes. Como Hale disse, Kieran, Fable e essa garota não são abençoados, mas muito provavelmente sua filha. E parece que ela está tentando encontrar seu rastro, por isso está perseguindo Hearts. Hale também percebeu que June estava aqui por algum motivo. Ele estava escondido há muito tempo e agora se encontrava nessa reunião também. Mas o rapaz imediatamente começou a mudar o assunto da conversa. Disse que deveriam ir, porque a reunião começaria em breve, e se chegassem atrasados, haveria confusão. Enquanto isso, no calabouço, Hearts e Kiana chegaram ao local onde ocorria o leilão. Uma bela anfitriã os recebeu e disse que se fossem tão endividados assim, comprariam todos os escravos. A garota olhou nos olhos do rapaz e ficou impressionada com sua beleza. Então ela decidiu flertar um pouco com ele. Ela disse que um homem tão bonito deveria ganhar um presente e provavelmente precisaria em breve. E estendeu-lhe uma máscara para esconder o rosto. Mas Hearts não estava no clima e simplesmente pediu para não ser chamado assim e a chamou de tia. Ela até ficou brava com isso, chamando uma garota tão bonita de tia. Mas atrás deste balcão se escondiam os mesmos 2 ladrões que haviam roubado suas invitações. A solene 1500 da reunião começou. Seu tema mais importante era a união dos amaldiçoados e dos abençoados. Tantos anos se passaram, e finalmente hoje eles poderiam encontrar a unidade. E começou com a primeira união reconhecida dos amaldiçoados reversos, e o primeiro a ser apresentado ao público pelo chefe da união foi Hayla Fable. Em seguida, apresentou aquele
que convidou todos para esta reunião. O chefe da bênção da União, Cluto MacFable. Pessoas representando outros países também vieram, mas um membro de outra união dos amaldiçoados, Ricardo Mr. Shea Electrofable, entrou na conversa. E ele discordou. Depois do que tiveram que suportar, ele não queria começar do zero. Hale pediu a ele para parar de tratá-lo mal, mas ele o chamou pelo mesmo nome que todos os outros, que ele simplesmente decidiu ceder aos abençoados. Mas ele foi interrompido por um dos membros da União dos Amaldiçoados, uma velha avó em sua velhice, que lembrou a ele por que ele estava ali. Ele estava ali para ouvir o que os abençoados tinham a dizer. Seu nome era Tasha Fable, e ela estava ansiosa para ver o que Cluto lhes diria. O rapaz disse que o motivo da reunião foi um incidente que aconteceu há 5 anos. Eles precisam falar novamente sobre aquela guerra. Todos os presentes ficaram chocados. Nunca imaginaram que essa guerra seria o tema da reunião. Eles não queriam falar sobre isso novamente, e muito menos procurar alguém para culpar. Então Cluto disse que eles não estavam ali por isso, mas porque era hora de descobrir a verdade sobre a morte ignominiosa de Kieran, e também o único sobrevivente daquela guerra, Heart Fable. Hoje, finalmente, a verdade, escondida de todos por 5 anos, virá à tona. E este é o capitão deles, que veio a Lumiere hoje. Ao entrar, Kiana ficou chocada com o tamanho e a vastidão da sala que estava escondida sob o castelo. Então Hearts disse que agora eles também participarão da competição. Ela não conseguia entender sobre o que ele estava falando agora. Mas o ponto era que pessoas ricas se reuniam neste porão. Por diversão, eles simplesmente gostavam de brincar com as pessoas. O jogo em que eles iriam participar era uma batalha no ringue. Isso envolvia escravos que eram libertados para a batalha. Esse jogo era como um torneio, e o mestre do escravo que vencesse o torneio recebia um prêmio, também um escravo. E isso significava apenas uma coisa agora, que Hearts seria o escravo de Kiana, mas ela ainda estava muito preocupada, pois seria uma luta, o que significava que seria perigoso. Mas Hearts pediu para não se preocupar com ele, pois ele também não era um covarde. Na reunião, as pessoas estavam discutindo Heart Fable e tinham certeza de que ele estava morto. Mas Cluto afirmava o contrário. Ele sabia que Heart estava vivo e que um membro da ordem havia mantido isso em segredo. Por causa dessa guerra, os amaldiçoados acham que os abençoados os estigmatizaram. Portanto, eles odeiam os abençoados ainda mais. Ao mesmo tempo, os abençoados perguntam se os amaldiçoados foram os primeiros a atacar. Mas, na verdade, apenas uma pessoa invadiu, e a maneira como esse conflito escalou e o fato de a guerra ter começado se deve a uma única razão, e eles chegaram a uma decisão. Se de fato toda a culpa por essa guerra recair sobre Hartafabel, então os abençoados o condenarão à execução. E tudo porque eles acreditam que o conflito entre os abençoados e os amaldiçoados pode ser resolvido se o culpado for punido. A verdade é que eles precisam descobrir e chegar ao fundo de algo. Por que ele começou sozinho esta guerra? Em certo momento, um dos participantes do evento perdeu a paciência. Ele adivinhou que Hyle estava por trás de tudo e estava escondendo o paradeiro de Hart. Ele decidiu investir nele com um feitiço de ataque. Kavya realmente esperava que isso não acontecesse e não tivesse que intervir. Mas ele ficou entre o líder e Hale para impedi-lo de atacar. Ele exigiu que o cara recuasse e o chamasse de Caviar. Mas o cara não ia fazer isso e apenas corrigiu que seu nome era Kavia. O homem tinha um assunto urgente com Hale, mas o lugar não era adequado. Então seria melhor resolver o assunto com palavras. O fato de o líder da reversa saber de tudo isso antes e não fazer nada a respeito o deixou irritado. Foi então que Cluto se apressou. Ele tinha que parar essa confusão. Afinal, se eles não parassem
e estragassem algo aqui, poderia haver mais por vir. Mas esse homem não conseguiu se acalmar, porque nesta guerra ele perdeu o irmão, e tudo por causa de Hart. Kavia ficou um pouco distraído neste ponto, e então esse provocador o atacou com sua magia bem no estômago. Seu rosto transbordando de raiva mostrava apenas uma coisa, que ele não ia recuar, e o próximo alvo seria Hale. Kavia apenas fingiu estar machucado. Ele se levantou como se nada tivesse acontecido, e então disse ao seu agressor que ele não era digno do título de Fable, e não importa o que ele pensasse, não havia como vencer Hart. E o desprezava por ainda acreditar em uma lenda de 5 anos de idade de que Hart era culpado por tudo. Mas Shay levou como uma ameaça e ameaçou que, se lutasse com toda a sua força, destruiria o lugar. Então Cluto teve que intervir, porque ele estava no comando, e era uma questão de grande poder. Então ele ativou um feitiço que restringia os movimentos de Shaya. Ele explicou que estava preocupado e estava apenas tomando medidas. Ele também lembrou que, se ele começasse a destruir tudo agora, Hart, que já estava se escondendo com cuidado por 5 anos, simplesmente fugiria. Com isso, ele quis dizer que seria necessário uma isca muito boa para pegá-lo, e então ele restringiu o movimento de qualquer pessoa que tivesse algo a ver com Hart Fable e ordenou que apenas esperassem por sua captura, porque ele não podia deixá-lo escapar como da última vez. 5 anos atrás, ele se aproximou de alguém com a sugestão de se unir para capturar esse criminoso de classe mundial. No calabouço, a inscrição para a primeira rodada já havia terminado. Então, o apresentador anunciou. E também apresentou o prêmio. Uma garota da nação de Dorim. Todos lá sabiam que essa nação era muito conhecida por seu conhecimento de astrologia, e eles podem receber este prêmio muito valioso após a primeira rodada. De repente, uma garota na multidão, claramente de origem nobre, disse à mãe que ela realmente queria uma para si mesma. Mas a mãe presumiu isso e se registrou antecipadamente. As outras pessoas logo atrás de Kiana também estavam discutindo isso. Eles estavam entusiasmados em ver escravos tão valiosos desta vez. E eles tinham certeza de que os bons seriam apenas no início. No final, apenas os fracos sobrariam. Isso simplesmente chocou a garota. A situação toda acabou sendo muito pior do que lhe haviam contado antes. Todos ali, incluindo aquela garotinha, achavam que os malditos eram a mercadoria. Isso não está acontecendo há 1400 anos. Pessoas vendendo pessoas. Seu mundo mudou em um instante. Agora ela reconheceu quem eram os abençoados. Aquele que ficar sozinho no ringue vencerá. Ele pode pegar o prêmio e sair. E assim começou a primeira rodada. Um dos participantes tinha certeza de que haveria apenas um casal na primeira rodada, mas havia mais. Ele voltou sua atenção para o mais estranho de todos. O cara com a máscara no rosto. Ele se juntou a outro competidor e os dois atacaram Hartza, mas não importava para ele quantos concorrentes estavam contra ele. Ele era o mais forte ali e sabia disso. Ele não teve problemas em massacrar os dois. Seus corpos inconscientes caíram no chão após um único golpe. Os outros donos de escravos ficaram chocados. Eles nunca tinham visto uma luta tão rápida, especialmente quando um homem lutou contra dois. Um guerreiro abençoado de uma unidade especial também notou isso. Ele era o líder desta unidade e o nome do cara era Day Halloween. Os outros participantes ficaram com muito medo dele depois do que viram, mas um deles percebeu imediatamente. Ele não é humano, ele é realmente um monstro. Este homem mascarado mostrou uma força sem precedentes. Então os dois restantes se recusaram a participar. E ele automaticamente venceu. Foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Até mesmo o próprio mestre de escravos o tirou da luta. E como vencedor, ele recebeu a chave das algemas que a garotinha estava usando. Mas Hartz se recusou e estendeu a mão para a perna dela. O anfitrião tentou detê-lo,
dizendo-lhe que era aço de primeira classe e não podia ser rompido com as mãos nuas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O cara facilmente quebrou essas algemas e libertou a jovem escrava. Todos ficaram surpresos com o que viram, mas ele simplesmente pegou a garota nos braços e a afastou dali. Day Halloween estava chocado. Esta reunião era muito diferente. Ele se perguntou de quem era o escravo afinal e onde seu mestre conseguiu encontrá-lo. Ele roeu os dedos desigualmente. Eles desceram para outra masmorra e a garota estava preocupada com quando a garota que eles precisavam apareceria. Mas o cara não sabia a resposta para essa pergunta. Durante todo esse tempo, a garota estava chorando. Ela estava com medo. Não sabia o que ia acontecer a seguir. Então Hearts e Kiana começaram a perguntar. Ela não queria que isso continuasse assim. Quanto mais ele lutasse, mais cansado ele ficaria e ela tinha medo de que ele fosse morto. Os gritos deixaram a garota ainda mais assustada e ela chorou tanto que não conseguia parar. Kiana começou a acalmá-la e chamou seu amigo de tolo por agir assim. A garotinha perguntou: "Eles estão apenas deixando ela ir assim?" Hearts perguntou se ela tinha uma casa e uma família. Quando ouviu que ela tinha, prometeu a ela que a levaria pessoalmente para casa. Ele acariciou a cabeça dela e disse para não chorar mais, porque em breve estaria em casa. Enquanto isso, na reunião, Shay esclareceu com Cluto de que forma eles queriam atrair Hart afinal, mas, seguindo suas observações do diário de Kieran, eles obtiveram informações. A partir daí, descobriram que ele tinha sentimentos especiais pelas crianças amaldiçoadas, e uma delas era Hart Fable. Também foi mencionado que Hart não podia controlar completamente seu poder, então ele foi temporariamente privado dele. Ele só o usara uma vez, e isso foi naquela mesma guerra. Agora, tudo o que precisam fazer é esperar. Eles o atraíram lentamente, mas com segurança até aqui. Eles estão usando as lembranças que ele está tentando esquecer, e vão fazer o que fizeram há 5 anos. A troca continuou na masmorra, e um homem se aproximou do anfitrião. Ele também ia participar. Ele percebeu que não havia mais lugares disponíveis. Então conseguiu um para si mesmo, matou um dos concorrentes e queria entrar em seu lugar. Acontece que era o mesmo Day Halloween. Ele queria fazer uma correção na lista de participantes. Hearts era imbatível, derrubando quem quer que cruzasse seu caminho e facilmente chegando à última rodada. Foi uma reunião muito quente desta vez. E tudo graças àquele cara de máscara. E aqui, eles já estavam à beira do 12 Degrees Round. O apresentador decidiu entrevistar esse favorito e saber sobre suas impressões. Ele declarou com ousadia que era o único louco nesse território. Foi muito ousado declarar que esse era seu território. E então, chegou a hora do 12º round. E o prêmio para ele foi apresentado. Uma garota de cabelos escarlates, o que é muito raro de se encontrar neste mundo. Era a mesma garota que Hale mostrou ontem. Mas para vencer desta vez, ele terá que lutar não com um mero escravo, mas com um abençoado chamado Day Halloween. Essa notícia realmente agitou a multidão. Eles tinham certeza de que desta vez, esse cara de máscara perderia. Afinal, o próprio general estava contra ele. Kiana ficou alarmada. Não importa o quão forte Hearts fosse, seu oponente era o comandante de uma unidade como essa. E como todos os outros concorrentes recusaram, esses dois eram os únicos concorrentes restantes. A primeira coisa que Hearts fez foi provocá-lo, dizendo que ele tinha algo estranho na cabeça. Na verdade, não era apenas uma coisa. Mas dessa forma, ele estava mostrando sua imagem. E então Halloween disse a ele para tirar a máscara também, porque eles estavam prestes a ter uma grande luta. Ouvindo exatamente a mesma resposta, ele começou a fazer perguntas com as quais queria irritar Heartsa. Se todos descobrirem quem ele é, algo terrível acontecerá, e ele matará todos aqui, como fez há 5 anos. Não é mesmo? Hart Fable foi exatamente o que Dale chamou. Mas você não podia ver sua expressão facial por causa da máscara. Ele gostava de vê-los muito quando estavam confusos.
Ele não esperou pela resposta e aproveitou o momento, desapareceu rapidamente da vista do rapaz e estava às suas costas. E com o primeiro golpe, ele estava prestes a se livrar da máscara. Mas o homem mascarado era mais forte e, com uma mão, conseguiu parar seu golpe. Agarrando sua mão com mais força, ele rapidamente se virou, segurou seu rosto e lançou seu agressor ao chão com toda a sua força. Mas esse homem não era simples. Ele desapareceu logo antes do soco e nem mesmo sofreu danos. Neste momento, o homem mascarado confessou que, na verdade, era Hart Fable. Mas não foi uma notícia chocante para Day, ele sempre soube. Cluto lhe contara tudo, e ele estava lutando contra ele apenas porque era seu trabalho. Prender criminosos. Seu subordinado lhe trouxe uma espada. Ele queria destruir moralmente seu rival. E para começar, ele acertou sua máscara com essa espada para revelar sua identidade. Os scanners nesta sala reconheceram imediatamente a ameaça e foi anunciado pelos alto-falantes que um criminoso perigoso estava agora aqui. Era uma correspondência de 100%. Day aproveitou a agitação. Disse para prender Hart que todas essas pessoas o olhassem com atenção e, quando reconhecessem sua natureza, começaram a correr daqui. Eles gritavam que havia um monstro na frente deles e que não gostavam da ideia de convidar os amaldiçoados de uma vez. Ele exigiu que ele saísse do local rapidamente, que ele era um assassino. Isso afetou profundamente a psique de Hart. Day não parava. Ele dizia que, não importa o quanto ele fingisse, não importa o quanto ele negasse, ele ainda era amaldiçoado, que para todos os outros, ele era apenas um monstro maligno. Memórias da sua infância inundaram-no quando todos o evitaram, com medo da maldição que poderia pairar sobre eles. Chamavam-no de todo o tipo de nomes. Tinham medo de que ele pudesse fazer mal, com medo daqueles olhos assustadores. Mas Hart conteve-se e transformou isso numa piada. Ouvir ser chamado de monstro só o fazia rir. Depois, empurrou o maior de todos, dizendo que todos naquela cidade eram abençoados e que eram todos seus inimigos, incluindo ela. Ela correu até ele com uma pergunta sobre Kieran, sobre o qual ela tinha falado ontem. Se ele realmente era Hart, ele tinha que responder a essa pergunta. Ele confessou sua verdadeira identidade e disse que tinha matado Kieran há 5 anos e que ele estava definitivamente morto. E pediu-lhe que saísse daqui o mais rápido possível. Ela agarrou-lhe a manga e disse que ele estava a mentir. Afinal, ele sempre fazia isso para evitar a verdade. Nesse momento, Day atacou sorrateiramente Hart. O golpe foi muito forte, tanto que ele atravessou a parede com o corpo. Ele sentou-se contra a parede, sangue a escorrer da cabeça, e pensou no seu destino. Não importava o quanto tentasse esconder quem era, ele sempre seria julgado simplesmente por quem nasceu para ser. E, eventualmente, quando a verdade fosse conhecida, ele seria rejeitado. Não importava o quanto ele tentasse, não importava quem ele fingisse ser. As pessoas nunca mudariam quem são. Ele estava prestes a terminar com tudo aqui e agora. Mas Kiana correu até ele. Ela não o detestava de todo. Ela viu o tipo de homem que ele realmente era. Quando era apenas uma criança, ele sentiu pela primeira vez amor, calor, alegria e prazer. Ele tentou esquecer todo esse passado, mas não havia como. Graças a esse homem, ele conseguiu amar um pouco mais o mundo. Neste momento, Kiana estava a tentar curar as feridas que tinha sofrido, relembrando assim o seu passado, mas ele não queria aceitar a ajuda dela, pois considerava-se amaldiçoado e pensava que ela seria como todos os outros homens, a desprezá-lo. Ele disse-lhe que ela estava apenas a fingir, mas continuava a pensar que ele era um monstro. Ela não aguentou mais e deu-lhe um estalo na cara. Ela lembrou-lhe por que ele estava ali. E não era para ficar ali sentado e ofendido. Ele estava ali para concluir o seu negócio. Por isso devia afastar pensamentos desnecessários e voltar a si. Ela aproximou-se dele, pegou-lhe pelos ombros e disse-lhe que antes e depois de descobrir quem ele era,
Não o achava um monstro e nunca o acharia. Até pelo contrário, achava difícil acreditar que um homem tão brilhante como ele se revelasse ser Hart Feibel. Este é o homem que prometeu à menina, que libertou da cativeiro, que a levaria para casa. Memórias inundaram a sua mente. Um momento da sua infância em que estava zangado com o mundo. E aquela menina, apesar da sua maldição, estava com ele. Ele pediu-lhe que não fingisse que o tratava bem. Pensava que ela diria que ele era feio, e tudo por causa do modo como nasceu. Mas ela não se importava. Agarrou-lhe nas bochechas e disse-lhe a verdade real. Aqueles que o chamavam de assustador eram na verdade idiotas. Ela acreditava que o Deus Fábio lhe tinha dado um teste, que era difícil e difícil para ele agora. Mas quando o passasse, ele perceberia o quão forte se tinha tornado, que sua alma ficaria maior e ele se sentiria mais livre. E o mais importante, ele veria quantas pessoas o amam. Pela primeira vez em tanto tempo, ele sentiu isso novamente, que alguém precisava dele. Ele estava grato ao destino por ter conhecido uma garota tão legal quanto Kiana. Ele a tinha pedido para ficar aqui. E ele estava determinado a terminar essa luta. Day ficou chocado. Ele viu aquela garota abençoada se juntar ao lado do amaldiçoado. E agora Hart não podia ser detido. Agora ele tinha uma causa pela qual valia a pena lutar.